A verdadeira riqueza humana, lembre-se, é a capacidade de se amar e sentir prazer. Sentir-se prazer com as coisas que você tem, mas principalmente com quem você é. O que será realmente essencial para nós sermos ricos e felizes neste mundo? Existe um versículo bíblico no livro de Eclesiastes na Bíblia que diz o seguinte: quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com seus rendimentos. Isso também não faz sentido. Estas palavras estão no livro de Eclesiastes na Bíblia, mais ou menos ali no meio da Bíblia. E eu gosto muito de Eclesiastes. Hoje eu gostaria de fazer algumas reflexões sobre algo que eu venho pensando muito nos últimos tempos. E trata-se da seguinte questão. Eu fico sempre analisando o que é realmente essencial para que um ser humano possa transitar, não é, por esta vida, como todos nós estamos aqui transitando neste planeta, e que nós possamos, por exemplo, transitar aqui e sentir algum prazer, riqueza e momentos de felicidade. O que será que realmente é essencial para eu obter tudo isto? E a partir das minhas reflexões feitas através de boa leitura, de análise, né, de conceitos, mas especialmente da sociedade em geral, de analisar a sociedade em que nós vivemos. Respondo que a maioria, ou que a maior riqueza, né, eu diria, que um ser humano pode ter certeza disso. A maior riqueza que um ser humano pode ter está no que ele é capaz de sentir e não no que ele é capaz de acumular em termos de bens materiais. E veja bem, eu não estou falando que bens materiais não são importantes, mas que a riqueza não é só acumular em termos de bens materiais. O acúmulo de bens materiais pode, com certeza, trazer muito prazer, mas desde que venha associado a esta capacidade interna de sentir o amor, ou de sentir-se valorizado para que eu possa amar o meu próximo. Vamos aqui refletir através de dois exemplos. Dois exemplos que eu li recentemente em um dos livros que eu leio. E eu gostaria de ilustrar o que eu estou tentando dizer para você, que está aí do outro lado, através desses dois exemplos. O primeiro exemplo é o seguinte: uma criança pobre, ela, por exemplo, pode brincar no seu quintal, na sua casa e criar a sua própria realidade. Ela constrói, por exemplo, um barco de papel, né, ou com um pedaço de papel. E isso me faz lembrar quando eu era criança. Constrói esse barco com um pedaço de papel que encontrou pelo chão. E com esse barco que ela transforma aquele pedacinho de papel, ela desbrava novos mares. Com esse pedacinho de papel, ela sente-se corajosa e, quem sabe, até mesmo um grande marinheiro, né, que enfrenta feras, né, e grandes perigos do mar. E no final, saindo, né, vitoriosa desta difícil batalha. Nós, crianças, ou quando éramos crianças, pelo menos, né, e podemos ver as crianças à nossa volta, são, com certeza, né, muito criativa naquilo que elas fazem. E neste fantasiar, né, os olhos da criança se iluminam. Seu rosto é puro prazer. Naquele momento, ela está amando-se a si mesma e mantendo uma atitude respeitosa com as suas próprias fantasias. Por isso que nós dizemos que é bom voltarmos a sermos crianças, muitas vezes. O segundo exemplo é um adulto rico e bem-sucedido. Um adulto que
tem muito dinheiro e que agora está brincando com seu iate, como nós vemos por aí, não é? Nas mídias sociais. Esse adulto não sente prazer algum em navegar por aqueles mares com seu iate. Parece que falta sempre algo que ele não sabe o que é. A vida deste nosso adulto, apesar de todo o dinheiro que conseguiu acumular, não lhe parece ter o menor sentido. E olha que eu conheço pessoas assim. Suas viagens, né, ao exterior, em primeira classe, mas principalmente com o seu iate, né, são todas sem graça. E esse nosso adulto, ele sempre volta ao mesmo, ou seja, sem sentido, mas ainda mais empobrecido muitas vezes. Os seus olhos desse adulto, se você comparar com a criança do nosso primeiro exemplo, esse adulto não tem os olhos brilhantes e ele parece não ter prazer em viver. Parece que a vida é sentida como monótona e chata. E como eu já lhe falei para vocês, eu conheço pessoas que vivem exatamente desta maneira, que são multimilionários. Pois bem, os melhores amigos, né, do nosso adulto aqui rico e dono do iate irão com certeza dizer para não pensar nestas coisas, né, mas concentrar-se a sua atenção na próxima viagem. Embora nada disso resolva a sua vida, porque não toca na questão principal. Ele não sente prazer porque sua capacidade de amar a si próprio e viver de forma criativa estão prejudicadas. E quem sabe está prejudicada, né, por algum motivo que nós não podemos saber, senão vivermos no contexto da análise deste jovem adulto rico. Quem sabe não seja tão jovem assim, né? 2 exemplos: a criança e o jovem ou o adulto, né, rico. O fato é que o acúmulo e a aquisição de bens é algo que pode ser muito prazeroso, com certeza. E o mais importante não é o acúmulo, mas sim nós temos uma mente para usufruir daquilo que nós conquistamos. E não acho que devemos fazer voto de pobreza. Não estou aqui dizendo para você ser pobre. Pelo contrário. Para nós sermos felizes, entendendo o acúmulo, por exemplo, de riqueza. Eu também não estou dizendo para você se sentir culpado porque você tem muita riqueza. Não, não é isso. É ao contrário. Eu acredito plenamente que o dinheiro, exatamente o dinheiro, o acúmulo de bens materiais, quando atrelado à capacidade de amar a si próprio e de viver criativamente, pode nos proporcionar coisas incríveis. Eu não tenho dúvida disto. Eu mesmo acumulei um certo valor em dinheiro e bens materiais e profissionais e eu desfruto disto. No entanto, pelo que posso observar em minha própria realidade cotidiana, no meu dia a dia, aqui onde eu vivo e até mesmo em outros países onde eu viajo, eu sinto que a nossa sociedade como um todo, e embora isso não seja uma regra, a nossa sociedade tem priorizado muito mais o acúmulo de dinheiro e a aquisição de bens materiais, esquecendo-se do que me parece mais essencial para a vida: o amar-se e entender-se a si próprio e amar ao próximo. Eu acho curioso porque, por exemplo, constatar, por exemplo, aqui na minha própria região onde eu vivo, há um enorme número de indivíduos à minha volta, exatamente aqui na minha vizinhança, que compram carros extremamente caros. Eu estou falando de carros, pessoal, de 500 mil, 1 milhão, 2 milhões de reais. Mas
Sabe, eu noto claramente, né, por exemplo, quando eu saio para caminhar nos parques aqui à volta, que tem poucos desses indivíduos caminhando e desfrutando da natureza. E é claro, esses indivíduos precisam trabalhar muito para pagar os seus carros, não é? E não tem tempo para caminhar no parque. Eu faço o contrário. Exatamente o contrário, porque para mim, cuidar da minha saúde, andar pela natureza, é extremamente importante. A verdadeira riqueza humana, lembre-se, é a capacidade de se amar e sentir prazer. Sentir-se prazer com as coisas que você tem, mas principalmente com quem você é. Quem sabe não está na hora de você fazer uma introspecção na sua própria vida interior e entender mais sobre o que é verdadeira riqueza e como você pode sim acumular dinheiro e bens materiais, mas com um detalhe, ao mesmo tempo obter a capacidade de amar a si próprio, amar a sua vida e vivê-la intensamente. E vivê-la de maneira prazerosa. Porque a maioria não vive desta maneira. Pense nisso. Grande abraço.